No tutorial de hoje, mostraremos como utilizar o acelerômetro MMA 8452 em um exemplo junto com o Processing. Para mais informações, entre na nossa rede social. Para ver os itens utilizados no tutorial, entre na nossa loja virtual labdegaragem.org ou ainda veja esse e outros tutoriais no nosso canal do YouTube. Olá pessoal do Laboratório de Garagem, eu vou estar demonstrando para vocês o acelerômetro MMA 8452. Os acelerômetros nada mais são do que dispositivos que detectam a aceleração que está sendo feita sobre ele, tá? Eles são utilizados aonde? Em celulares, né? Depois dos smartphones, né? Quando você vira a tela do smartphone que ele faz o ajuste automático da imagem, é um acelerômetro desse que está lá dentro te indicando tudo, porque tem uma aceleração que é constante, constante atuante nesses acelerômetros, que é a aceleração da gravidade. Então eles utilizam a aceleração da gravidade em um acelerômetro para conseguir saber a posição que o celular está em relação ao chão, né? A ligação desse acelerômetro é bem simples com o Arduino. Ele usa comunicação I2C, então você vai precisar desses dois pinos com resistor de 330 ohms, o Terra e o VCC dele é 3.3 volts, então recomendo você usar um Arduino aí e colocar ele no pino de 3.3, cuidado para não colocar no pino de 5, que esses acelerômetros não são tolerantes a essa voltagem, tá? A gente utilizou um sketch exemplo da própria SparkFun, que você vai poder encontrar no nosso site. Eu vou mostrar para vocês o site. Aqui na nossa rede social, você vai encontrar o link para mais informações sobre acelerômetro, né? O princípio de funcionamento deles, onde eles são utilizados, a lista de materiais que a gente utilizou, com links para a loja, tá? Ao labdegaragem.org. Aqui na loja você vai poder ver mais links e informações sobre o acelerômetro, tá? Você vai ver aqui tutoriais, mais informações sobre eles. No tutorial escrito aqui você vai ver também imagens da simulação que a gente fez no Processing. E o circuito, tá? E você vai ver o link para o sketch e para o Processing também. Eu vou demonstrar agora para vocês o funcionamento. Eu vou abrir aqui o Processing e o Arduino. O exemplo que a gente utilizou aqui é o mesmo exemplo básico que o site da SparkFun fornece, tá? Eu só traduzi os comentários para o português, tá? Mais para frente eu vou explicar como ele funciona. Eu vou transferir o programa para lá, para o Arduino. Vocês vão ver os LEDs piscando, que é a gravação. Pronto, está gravado. Eu vou abrir o Serial Monitor. Ele está configurado para funcionar a 57.600, tá? Esse exemplo está configurado assim. Eu vou tirar o Alt Screw para a gente poder visualizar os dados que ele está recebendo, tá? Ele recebe 3 dados. O primeiro é o valor em Gs, em força G, tá? Do eixo X. O segundo é o valor do eixo Y, em Gs também. E o terceiro, o valor do eixo Z. Eu vou deixar ele paralelo com a mesa aqui e vou habilitar o auto-scroll e desabilitar novamente. Vejam que sobre o eixo Z ele está praticamente com 1G. Por quê? O eixo Z ele tá nesse sentido. Então o que acontece? A aceleração da gravidade está atuando sobre ele. Então ele tem 1G
que é a força da gravidade da Terra puxando o sensor nesse sentido. E nos outros dois sentidos, se vocês repararem, não tem nada aqui praticamente. Se eu colocar o eixo X, que é esse eixo assim, perpendicular, eu vou habilitar e soltar o Alt-Screw. Vocês vejam que ele foi para 1G, praticamente, tá? E a mesma coisa acontece também com o eixo Y. Eu vou virar aqui. Eu só estou desabilitando o Alt-Screw para a gente poder visualizar o funcionamento, tá? Ó, vocês vejam que dá 1G no eixo Y também. E qual é o interessante? Se você virar ao contrário, por exemplo, assim, o eixo X vai dar menos 1G. Porque a referência para ele a escala dele vai de menos 1 e mais 1. Então, quando na verdade ele está em 0, ele está no meio da escala, tá? Então, por isso que quando você deixa perpendicular aqui, dá 1G aproximadamente no eixo Z. E nos outros dois dá 0. Por quê? Porque em relação ao plano, o eixo X não está sofrendo nenhuma aceleração. O eixo Y também não, apenas o eixo Z, que é esse eixo que está assim. Tá ok? No Processing, a gente tem que fechar aqui o Serial Monitor. No Processing, a gente vai pegar esse sketch aqui e vai colocar ele para rodar. A interface do Processing é muito parecida com a do Arduino, tá? O que a gente vai visualizar aí no Processing? A gente vai ter um gráfico com a aceleração dos 3 eixos, tá? Essa linha verde e vermelha que está junto aqui no meio da tela, a verde é o eixo Y e a vermelha é o eixo X. Os dois, como não estão sendo atuados, eles não têm nenhum. O meio aqui seria o 0. Eu vou colocar o eixo X para ser atuado. Vocês vão ver que a linha vermelha vai ali pro alto. O que significa isso? Essa linha branca é um módulo de todas as acelerações que estão atuando sobre o MMA 8452, o acelerômetro. O eixo X está sofrendo 1G de... A única força que está sendo a aceleração que está atuando sobre o módulo é a aceleração da gravidade. Então essa linha branca, eu posso dizer que ela é a aceleração da gravidade. Ela está sendo atuada completamente aqui no eixo X, aqui. Eu vou voltar para o eixo Z. Vejam que o gráfico volta. O eixo Z volta a receber a força da gravidade, que é o eixo azul. E aí eu vou virar ao contrário o eixo X, para vocês separarem. Veja que o módulo das forças continua o mesmo, porque o módulo não leva em consideração se é positiva ou negativa. Mas o eixo X aqui foi para menos 1G. Aí fazendo o módulo entre as 3 componentes, ele mantém o módulo de 1G, que é o que está atuando sobre a placa. Tá bom? Mais para frente eu vou explicar o sketch e como que funciona a integração do Processing com o Arduino. Bem, pessoal, esse é o sketch que a gente utilizou. A gente inclui a wire.h para comunicação em 2C, inclui o arquivo MMA8452, que está na mesma pasta do nosso sketch acelerômetro. Esse arquivo aqui, ele te dá a possibilidade de escolher a escala que o nosso acelerômetro vai trabalhar. Porque ele pode trabalhar tanto em mais 2 menos 2, mais 4 menos 4 ou mais 8 menos 8 Gs. Tem outro arquivo também aqui, um .ccp,
que ele tem as funções de leitura, o standby, a inicialização do nosso módulo MMA 8452. O void setup aqui é bem simples. Ele inicializa a serial com a velocidade de 57.600, faz imprime na serial esse valor e pula uma linha dizendo exemplo de uso do acelerômetro MMA 8452. Inicializa a comunicação serial não, aqui é a I2C, né? Desculpa. E aqui ele inicializa o acelerômetro, ele manda alguns bytes que precisa para ele ser inicializado, tá? Se der algum problema na conexão, com essa função aqui ele vai avisar para você no serial que deu algum problema na inicialização do MMA 8452. O void loop, ele cria aqui uma variável inteira com 3 posições, uma matriz, tá? Então essa variável aqui vai armazenar os valores das leituras analógicas. Depois disso ele guarda os dados, ele pega os dados do acelerômetro com essa função aqui e guarda nessa matriz que a gente criou em cima, tá? Então essa primeira matriz, a cell_count, guarda os dados puros do jeito que vieram do acelerômetro. Aí a gente cria um float aqui, a cell_g, também de 3 posições. Esse cell_g ele vai guardar os dados em Gs, que a gente vai separar logo embaixo, tá? A gente vai fazer um cálculo com um dado que veio do acelerômetro e vai transformar para a escala G. Aí a gente vai poder ter todas elas separadas dentro dessa função aqui, dessa variável aqui. Aí esse for aqui, a primeira vez o 0 aqui, ele vai contar de 0 até 3, e vai incrementando e ele vai executando essa função. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do... Esse aqui é o resultado, né? Ele vai guardar nessa nossa matriz. Ele vai pegar o valor puro que veio lá do acelerômetro, vai transformar para float, com esse casting para float. Aí ele vai pegar aqui e vai fazer essa conta aqui, que seria um arranjo de uma regra de 3, tá? Para converter o valor para Gs. Isso aqui seria 4.096 dividido por 2 vezes a escala que a gente selecionou no arquivo MMA 8452.h. A gente volta para cá. Então aqui ele faz essa continha para jogar o valor de G do X, que seria o 0, o Y seria o 1 e o 2 seria o Z. Então o ACLG, a nossa matriz ACLG, ela vai ter os 3 valores, o valor do X, do Y e do Z, sendo o X a posição 0, o Y a posição 1 e o Z a posição 2. Esse outro for ele envia para serial. Veja que ele faz um serial print, imprime a variável, a primeira vez que ele passar aqui ele vai imprimir a variável x com 4 bits só, depois da vírgula, tá? Esse 4 serve para isso, tá? Para limitar a quantidade de casas depois da vírgula. E ele dá uma tabulação, e aí ele faz isso, ele volta aqui de novo no for, executa mais uma vez ele, só que com o Y agora, né? Ele vai pegar da posição 1 e depois da posição 2, que seria o Z. Aí ele pula uma linha, dá um delay de 10 milissegundos e volta para o começo do loop. Tá? Esse exemplo foi feito pela SparkFun, só que eu só traduzi aqui os comentários para ajudar vocês, tá bom?
No Processing, aqui, eu passei o programa completinho para vocês. Eu vou resumir, tá, o que ele faz aqui, tá? Ele importa a biblioteca serial, ele cria uma tela, tá? Com tamanho 600 por 400. Aí ele cria uma matriz aqui, tá? Com esses valores aqui para criar a linha na tela. E cria 4 variáveis float, a x, a y e a z. O void setup ele faz a tela com esse comando size. Esse no smoke eu não estudei para ver o que ele faz, tá? Esse programa aqui eu peguei também de um site. Ele está nas referências do nosso tutorial. Eu só utilizei. Esse x, y, z e t igual a zero é para dar um valor inicial para essas variáveis float. Aí ele vai imprimir aqui no terminal aqui embaixo, vai listar as seriais. E aí ele vai solicitar para você que serial que você quer utilizar, tá? Se você deixar zero, por exemplo aqui, ó, zero é a minha COM 58. Se você tiver mais de uma COM aqui, você pode alterar esse número para ele usar a porta que está recebendo realmente os dados do acelerômetro, tá? O void draw aqui, que seria a parte que ele faz o desenho na tela, eu não vou entrar em detalhes dele, mas essa parte aqui é onde ele faz o desenho das linhas na tela, tá? Esse pedaço aqui, ó, por exemplo, é as cores, esse stroke aqui, são as cores que ele vai utilizar para fazer os desenhos. Aqui RGB, o R para o eixo X, para a variável X, o G, o verde, para a variável Y, e o azul para a variável Z, e o branco para a variável que vai ser o módulo com a soma de todas as variáveis, tá? Por isso que tem esse T aqui. Esse T ele faz a conta nessa rotina aqui. O que ele faz aqui? Toda vez que ele recebe um dado pela serial, ele vai cair nesse ponto e ele vai jogar nessa string line aqui. Enquanto ele não receber um /n, que é o new line, ele fica jogando nessa string line aqui, tá? Enquanto a linha não estiver vazia, ele faz esse laço aqui. Ele vai fazendo esse laço que ele divide a variável linha em várias partes. Essas partes vai ser o que? O x, o y e o z, tá? O t, na verdade, ele pega o valor o valor de x ao quadrado, x vezes x, mais o valor do y ao quadrado, mais o valor do z ao quadrado, e tira a raiz. Isso seria um módulo, tá? Essa multiplicação pela altura aqui, a altura da tela, por isso que ele fica com aquela divisão certinha da tela, tá? E aí aqui ele manda redesenhar. Quando ele manda redesenhar, ele cai nessa função aqui de cima, que é a do desenho, tá? E é isso. Aí então o processing ele vai recebendo as strings e também faz um pequeno processamento dos dados, tá? Vou mostrar aqui para vocês de novo a tela. Ele faz um pequeno processamento dos dados aqui. Vou mexer o acelerômetro aqui para vocês verem.
Vejam ele processando os dados, ó. Quem está fazendo essa linha T aqui, que é o somatório das acelerações, é o processing. Ele está fazendo a conta aqui. Como o Arduino também, tá? Ele faz parte do processamento, só que ele processa e joga na tela do computador. Eu posso chacoalhar também o acelerômetro, ó. Ele dá esses picos malucos. Esse acelerômetro tem função de interrupção por batidas nele, então por variações assim ele consegue detectar. Ele tem funções que vocês podem ver aqui nesse mma.ccp ou no exemplo avançado que vocês encontram no site da SparkFun também, tá bom? É só isso o nosso tutorial e aguardo vocês no nosso próximo tutorial semana que vem. Tchau, tchau!